os assentos. E você que está aí com a sua Bíblia, ou que usa a Bíblia no seu celular, abra aí a sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17. Tiago 4, 17. Vamos lá, Tiago 4, 17. Pense nisto, pois: quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O tema da mensagem é: tem coisas na vida que não tem para onde correr, irmãos. Não tem para onde correr. E o nosso objetivo é compreender que a vida é uma guerra e somente os verdadeiros guerreiros sairão vitoriosos. Não podemos jamais deixar de fazer o bem. Jamais. Nós temos a tendência, irmãos, de imaginar que o pecado é somente quando praticamos o mal. O que é pecado? Pecado é praticar o mal. Não. Deixar de fazer o bem também é pecado. Praticar o mal é pecado? Mas se eu deixar de fazer o bem, eu também estou pecando. É isso que esse versículo que nós lemos está dizendo. E essas duas classes de pecados denominam-se pecados por ação e pecados por omissão. Exemplo: é pecado mentir, irmãos? Sim ou não? Também pode ser pecado saber a verdade e não dizê-la. Está entendendo? É pecado matar? Sim ou não? Sim. Mas também é pecado evitar que alguém morra, seja morto. Estão entendendo? Então eu posso pecar por ação ou por omissão, por me omitir. Então eu posso citar como exemplo o aborto. Tem alguns que se dizem cristãos por aí, mas que são a favor do aborto. Gente, quem é a favor do aborto peca por omissão. Ele não está praticando o aborto, mas como ele está consentindo com o aborto, ele está pecando por omissão. Sabe, o crente deveria se levantar contra o aborto, para que isso não fosse legalizado em uma sociedade democrática de direito. Então o crente, não é porque ele é a favor ou contra que ele vai se eximir. Se ele é a favor do aborto, ainda que ele não pratique o aborto, ele é um abortista, e ele vai para o inferno, porque ele está pecando por omissão. Pecar por omissão, irmãos, também é pecado. Por isso o texto disse: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Comete pecado. Vamos lá, irmãos, tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não tem outra opção senão ser forte e enfrentar o desafio. Exemplo, a família. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. É a Bíblia que está falando. Todos, irmãos, temos que ter uma família regular e abençoada. Família é criação de Deus. Família se forma com um casamento legal entre um homem e uma mulher, e criação e educação dos filhos, tudo feito com amor e com cuidado. Eu não tenho a obrigação total de cuidar da sua família, de vocês que estão aqui ou estão ouvindo em seus lares, mesmo porque eu não tenho como saber tudo o que se passa com ela. Você não pode se omitir. Omissão, conforme o texto lido, é pecado. Portanto, ame, proteja e cuide da tua família. Vocês podem dizer amém, irmãos? Segundo, tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem aonde se esconder, e não há outra opção senão ser forte e enfrentar o desafio. Exemplo, o trabalho. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 10 a 12. Quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos: quem não quiser trabalhar, não deve comer.
Contudo, soubemos que alguns de vocês estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar e intrometendo-se em assuntos alheios. Ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Irmãos, todos temos que trabalhar e ninguém pode se omitir disso. É ordem de Deus, e ordem dada é ordem cumprida. Não tem esta de querer se aposentar antes da hora. Se tem que trabalhar, vamos trabalhar e acabou. Se tiver que levantar de madrugada, amém. Se tiver que pegar o ônibus cheio, amém. Se tiver que se submeter a um chefe autoritário, amém. Se tiver que ganhar pouco, amém. Só não podemos deixar de trabalhar. Lembrem, quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu sei que eu devo trabalhar e eu não trabalho, eu estou pecando por omissão, e não necessariamente por estar praticando alguma coisa errada. Estão entendendo, irmãos? É isso que a palavra está ensinando aqui. Terceiro, tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não há outra opção senão ser forte e enfrentar o desafio. Exemplo, o Estado. Tito, capítulo 3, versículo 1. Lembre-se a todos que se sujeitem ao governo e às autoridades. Devem ser obedientes e sempre prontos a fazer o que é bom. Temos que nos submeter às autoridades. Somos do reino de Deus, mas estamos emprestados ao Estado. É mandamento do Senhor que sejamos cidadãos submissos às autoridades. Por isso não podemos nos omitir de pagar os nossos impostos, de respeitar as leis de trânsitos, as leis em geral, e não devemos jamais nos omitir de fazer o bem. Lembre-se de dar bom testemunho como servo de Jesus. Não ofenda as pessoas em briga de trânsito. Não façam gritarias quando se desentender com a esposa ou o marido dentro da sua casa. Não use roupas escandalosas. Seja uma pessoa simples, honesta, decente e com um comportamento social exemplar, porque essas coisas glorificam a Deus. Pode dizer amém por isso, irmãos? Amém. A quarta coisa, tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não há outra opção senão sermos fortes e enfrentar o desafio. Exemplo, a igreja. A igreja. Irmãos, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Então o texto está dizendo para a gente não deixar de congregar como igreja. Não é para ficar em casa não, é para estar na casa do Senhor, periodicamente reunido com os irmãos na casa do Senhor. Por quê, pastor? Porque é aqui que o Senhor ordena a bênção. Apesar da recente onda, irmãos, de que algumas pessoas ficam dizendo: a igreja somos nós, eu não preciso ir para um templo, com a desculpa de não ir ao templo e congregar com os irmãos. Sabe, o princípio bíblico de igreja é que devemos sim nos reunir regularmente, e para isso devemos ter na igreja, olha o que Paulo ensinou. O que nós devemos ter na igreja? Tem que ter pastor, evangelista, diáconos, mestres, doutores, missionários. Olha o que a Bíblia ensina. Enfim, tudo que nos foi elencado pelos apóstolos. Igreja significa chamados para fora, mas chamados para fora do mundo e não do templo. Não é para ficar em casa. Temos que ser igreja no templo e também fora do templo. Não deixe de ser igreja fora do templo, pois Deus não deixa de ser Deus onde quer que seja. Deus é Deus dentro do templo, e Deus é Deus dentro da tua casa. Deus é Deus em teu trabalho, ou aonde quer que você esteja. Por isso, seja crente da mesma maneira. Amém, queridos? Glória a Deus. Quinto, portanto, tem coisas na vida, irmãos, que não tem para onde correr, não tem aonde se esconder, não há outra opção senão sermos fortes e enfrentar o desafio. Exemplo, a perseverança. Perseverança. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Gálatas 5, 7. Vocês estavam indo bem na corrida, quem os impediu de seguir a verdade? Irmãos,
Certo dia, um homem observou um ratinho que estava correndo em disparada, e atrás daquele ratinho vinha um gato faminto. De repente, o gato parou e deitou-se com a língua de fora. Então o homem perguntou para o gato: ô gato, como pode você ser tão saudável, forte, ter desistido do seu almoço, deixando o ratinho escapar? Ao que o gato respondeu: eu estava correndo por causa da comida, mas o ratinho estava correndo por causa da sua vida. Essa era a diferença, irmãos. Tem momentos, irmãos, que a única alternativa que nos resta é a de sermos perseverantes, é a de sermos fortes. Por isso, corra por sua vida, corra por tua família, corra por tua cura, corra por tua felicidade, corra por tua paz, corra por tua vitória, corra por tua salvação. Ou você prefere ser comida do gato? Quer ser ração de gato? Não, então corra, persevera, persista, seja forte, é a tua única saída, não há outro meio de vencer, irmãos. Nós estamos correndo por nossa vida, não é pelo pão que perece, não. Vamos acordar, irmãos. Ah, pastor, e se me faltar as forças? Falar é fácil. Irmãos, se as tuas forças te faltar, clame ao Senhor, pois como afirma Isaías, capítulo 40, versículo 31, os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Lembre-se, irmãos, você nunca está sozinho. Amém, queridos? Nunca estamos sós. Sexto, tem coisas na vida que não tem para onde correr, não tem para onde se esconder, e não tem outra opção senão ser forte e enfrentar o desafio. Exemplo, a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Repitam comigo essa palavra. Leia lá. Seguir, sem a qual, de novo, seguir, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Irmãos, já que sem a santificação não iremos para o céu, afinal, o que é santificação? A santificação é a dedicação a Deus, é viver separado do pecado. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece a santificação, é quando o caráter do crente é transformado por Deus. Esse processo não costuma ser perceptível em sua totalidade logo no início. Por isso a santificação também ocorre ao longo de nossa caminhada e irá terminar no céu com a nossa glorificação. Irmãos, o teu valor como cristão não é mensurado pelo quanto você estuda a Bíblia ou a teologia, e sim pelo quanto você aprende e vive na prática o que estudou. Amém? Glória a Deus, é isso. Vamos para o item de número 7. Tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não há outra opção senão sermos fortes e enfrentar o desafio. Exemplo, a oração. Amém, queridos? A oração. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Irmãos, nesta parábola, Jesus ensina que havia um juiz mau, que não se importava com as pessoas, mas de tanto ser solicitado por uma viúva, clamando por justiça, ele acabou atendendo aquela mulher. Então o Senhor esclarece que se um juiz mau atendeu ao pedido daquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus de amor e justiça. Logo conclui-se que não devemos desistir de orar, pois no
tempo de Deus, o milagre vai acontecer. Não desistam de orar, porque no tempo de Deus, o milagre vai acontecer na tua vida. Você crê nisso, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Agora tem uma coisa. Não adianta orar Pai Nosso, se as tuas atitudes te revelam como um órfão por opção. Não adianta orar santificado seja o teu nome, se você tem colocado o teu time de futebol ou qualquer outro ídolo no lugar do Senhor. Não adianta orar venha o teu reino, se é o mundo a tua verdadeira paixão. Não adianta orar seja feita a tua vontade, se na hora de tomar decisões você se torna o Senhor de si mesmo. Não adianta orar para que o Senhor te dê o pão nosso de cada dia, se você não tem disposição para trabalhar, pois recebemos o pão com o suor do nosso rosto. Não adianta orar pedindo perdão das tuas dívidas, se você não tem disposição para perdoar aquelas pessoas que estão te devendo. Não adianta orar para não cair em tentação, se é você mesmo que anda armando as tuas próprias arapucas. E por fim, não adianta orar pedindo ao Senhor para te livrar do mal, se você tem optado por viver nele. Ei, acorda, vamos orar mais, porém com fé e do jeito certo. Se você acredita nisso, irmão, levanta sua mão, glorifica o nome do Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte nesta hora e viver a palavra, o Evangelho. Aleluia. Item de número 8. Tem coisas na vida que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não há outra opção senão ser forte e enfrentar. Exemplo, a evangelização. Atos capítulo 18, versículos 24 em diante. Vamos lá. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Irmãos, observe que mesmo Apolo, não pregando o evangelho pleno, ele tinha uma falha, no conhecimento da verdade. Priscila e Áquila não criticaram publicamente. Eles o levaram consigo para expor o evangelho com mais precisão, pois quem ama aconselha à parte, mas quem não ama critica, e de preferência em público, para te envergonhar, para deixar bem clara a sua real intenção. No Brasil, em especial na cidade onde vivemos, irmãos, pouca gente não ouviu falar de Jesus, porém, nem todos estão vivendo o caminho corretamente. Então, no lugar de criticar essas pessoas, vamos convidá-las a virem em nossas casas, ou a virem para a igreja aqui, para que falemos com exatidão o evangelho, para que essas pessoas conheçam na prática, na verdade, quem é Jesus Cristo. Ah, pastor, vamos evangelizar quem? O Brasil todo já está evangelizado. Meus irmãos, assim como Apolo, há lacunas. As pessoas conhecem Jesus, mas um Jesus histórico. Nós precisamos mostrar o evangelho com exatidão. Por isso, convide os seus amigos, os seus colegas de trabalho, os seus vizinhos, para vir aqui à igreja, para receber a palavra, a exatidão do evangelho, para que não vivam no engano. Não adianta criticar o vizinho, acendendo uma vela, se prostrou diante de uma imagem. Eles conhecem Jesus, mas não como vocês. Então convida para estar na casa do Senhor, amém, irmãos? E assim eles vão receber uma mensagem de amor ao coração e serem esclarecidos. Teu Deus é assim, irmãos. Ele é um amigo, que almejando o teu aperfeiçoamento, como Priscila e Áquila, ele te leva consigo para a parte te aconselhar e te fazer um crente melhor em Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para o último tópico do número 9. Tem coisas na vida da gente que não tem para onde correr, não tem onde se esconder, e não há outra opção senão sermos fortes e enfrentar. A paciência. Você é paciente? O Renato não é não.
A Carol também não, a Dinéia também não. Acho que só o Renan que é paciente. Você é paciente, Renan? Mais ou menos. A Michelle é paciente? A Michelle é? E Yara, você é paciente, Yara? Está tentando mudar, não é paciente. Dinéia também não é. Acho que só eu sou paciente. Eu sou paciente, Dinéia, você pode me ajudar. Sou? Ô, glória! Então só tem eu e a Michelle aquele paciente, hein? É a Michelle. A Michelle faz assim, ó. Acho que nem a Michelle. Só que só eu sou paciente aqui. O Renan falou que você é paciente, Michelle. Vamos lá. Tem coisas, irmãos, na vida da gente, não tem para onde correr. Não tem onde se esconder. E não tem outra opção senão enfrentar, ser forte e enfrentar. Paciência. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Irmãos, sede pacientes na tribulação, ou seja, está passando por uma tempestade na vida, te acalma. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor não perdeu o controle da embarcação. O Senhor não perdeu a direção do carro. A Carol foi numa igreja ontem e falou que o GPS errou o caminho, não foi? Foi a Carol, o Renato, a Bianca, foram numa igreja aqui, um lugar muito bom aqui pertinho, né? Não vou nem falar o lugar, né? E nem o GPS sabia chegar lá, né? Nem o GPS. Irmãos, o GPS pode até falhar. O GPS pode falhar, mas Jesus não falha. Jesus está sempre no controle da situação. Ele é o nosso guia. Ele está nos guiando. Por isso, sejam pacientes quando estiverem passando por uma tribulação. Amém, irmãos? Não se esqueça que eu estou falando, hein? Eu vou repetir. Sejam pacientes. Vocês vão passar por um problema. Sejam pacientes para passar por esse problema, porque o Senhor vai dar vitória. Ele não perde o controle da situação. Ele não perde a direção do carro, tá? Ele não perde a direção da embarcação. Estejam seguros disso. Irmãos, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Em nossa caminhada com Jesus, muitas vezes o Senhor trabalha como se estivesse lançando uma flecha. E se você já observou um arqueiro em ação, você deve ter observado o básico, ou seja, para que a flecha seja arremessada, ele antes a puxa para trás, para que através da força elástica, ele alcance o alvo. Estão entendendo, irmãos? Não é isso aqui? Sim ou não? Em nossa vida, muitas vezes, é assim que ocorre. O Senhor permite tribulações para produzir a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e assim a flecha da nossa vida alcançará o alvo da vitória. Portanto, não se preocupe com as coisas em tua vida parecerem estar caminhando na direção oposta. É Deus, tá? Puxando você um pouco para trás, para que através da força elástica da fé, você seja arremessado em direção ao alvo da vitória. É assim que você vai vencer, irmãos. Então, não fiquem se torturando, não fiquem se martirizando, pensando, vai dar tudo errado, isso aqui a minha vida está indo para trás, o meu trabalho está indo para trás, a minha igreja está indo para trás. Irmãos, é Deus usando a força elástica para depois nos soltar e atingir o alvo da vitória. Se assegurem disso, irmãos. Se assegurem disso. Aleluia. Tá? Portanto, não se preocupem quando as coisas em tua vida parecerem estar caminhando na direção oposta. É Deus fazendo adquirir poder para que você saia da mediocridade e cresça na vida espiritual. Amém, queridos? Glorificado seja o nome do Senhor. Conclusão. Tiago 4,17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Irmãos, eu teria assunto aqui para passarmos a noite inteira falando nesse tema, mas creio que esses exemplos vão ajudar-nos no entendimento de que pecado não ocorre somente quando fazemos algo de errado. Pecado também ocorre quando deixamos de fazer algo que é certo.
a omissão, tá? Então é isso que o Senhor está nos comunicando. Talvez algum de vocês vão se deparar com uma situação como essa. Ah, isso não tem nada a ver comigo. E você vai se omitir, tá? Você vai se omitir. Quantas pessoas eu já ouvi dizer para mim: olha, eu me arrependo tanto. O que foi? Tinha uma pessoa, eu sempre vi aquela pessoa, eu nunca falei de Jesus para ela, eu nunca mandei uma mensagem de texto, um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, convidando para vir à igreja, e hoje eu fiquei sabendo que aquela pessoa morreu, e você se sente que pecou, e pecou mesmo, pecou por omissão. Não peque por omissão. Se você sabe que deve fazer o bem, faça, para não pecar contra o Senhor. Amém, queridos? Por isso, estejamos atentos para não praticarmos as coisas erradas e nem deixarmos de praticar as coisas certas. Façamos tudo para agradar ao nosso Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem